No pronto-socorro militar do Exército Martin Hospital Comunitário em Fort Benning, a enfermeira Madison Cole é invisível para escolha. Ela mantém a cabeça baixa, as suas respostas dela eram curtas, e seu passado estava enterrado sob 2 anos de turnos tranquilos e documentação banal. Mas o chefe médico, Dr. Gerald Mast, a nomeou. Invisibilidade, seu projeto pessoal, lembrando toda a equipe em todos os momentos oportunidade que uma mulher com uma diploma de faculdade comunitária e sem experiência militar a patente não tem nada a ver com trabalhar em um corredor cheio de guerreiros. Então um acidente de treinamento deixa 8 militares feridos, guardas florestais por aquelas portas, quebradas e sangramento. E o tipo de ferimentos? Chegar nessas marcas não é o ideal. Do tipo encontrado em qualquer livro didático para civis. São do tipo que só alguém que esteve em campo, na zona de combate, a sujeira sabe ler. Madison sabe exatamente o que ela está olhando. O que não uma das situações para as quais o pronto-socorro está preparado é a momento um dos rendes na mesa. Sangrando até a morte e perdendo a consciência, ele abre os olhos. Olha para o rosto dela e diz um nome que não está no distintivo dela. Alguns segredos não permaneceram enterrados. Alguns deles voltam para dentro. Através das portas da sala de emergência em um maca e explodir o telhado tudo o que você construiu para escondê-los. Se essa história te emociona, dê um like. Botão antes de ir. Cada toque ajuda este canal a alcançar alguém que precisa de ouça isso. A primeira coisa que Madison Cole fez foi ouvir. Fazia isso todas as manhãs antes do seu turno. Verifique as saídas. Não é óbvio. Não é a maneira como uma pessoa nervosa os verifica. A maneira como alguém treinado para fazer isso verifica eles. Um único e lento olhar. Do outro lado da sala. 1 segundo, talvez 2. Portas, janelas, cantos cegos, colunas estruturais, tudo catalogado, arquivado, esquecido. Não foi um hábito que ela havia escolhido. Era um hábito que a havia escolhido. Em algum lugar entre Kandahar e os 10 anos que ela passou lá. Fingindo que Kandahar nunca aconteceu. O hospital comunitário do Exército Martin ficou sentado às 12 horas. A poucos minutos do portão principal do forte. Benning, Geórgia. Não era um lugar glamouroso. Tarefa para uma enfermeira. Não era um hospital universitário. Não era um nível um centro de trauma com pesquisa programa e um corpo docente publicado. Era um tratamento militar ocupado e com poucos recursos, instalações com cheiro industrial, café mais limpo e queimado e processado, fluxo constante de soldados em serviço ativo. Suas famílias e os particulares, categoria de danos humanos que provém de treinar homens para cometer atos violentos e depois se surpreender quando o treinamento algo dá errado. Madison estava aqui há 2 anos. Ela havia escolhido da mesma forma ela escolheu tudo em sua vida civil. Vida. Com cuidado, em silêncio, por razões ela não deu explicações a ninguém. Ela era 34 anos, 1,65 metros de altura, compacta sem ser pequeno, o tipo de construção que parecia comum em uniforme médico, mas era algo completamente diferente sem elas. Cabelo loiro acinzentado, sempre preso. De volta, nenhum fio solto durante o turno. Olhos da cor do céu de inverno sobre um cordilheira. Azul acinzentado pálido, do tipo de cor que não revelava muito. Fina cicatriz ao longo do lado esquerdo da mandíbula. Que ela havia parado de explicar anos atrás. Uma marca de queimadura em seu antebraço direito. Desbotou para um rosa opaco.
Ela usava seu distintivo preso ao bolso do peito dela daquele jeito. Todo mundo fez isso. Estava escrito RN, o nome dela, o dela unidade, nada mais. Seu uniforme cirúrgico era azul brilhante, sempre limpa. Ela estava parada na enfermaria. Estação às 6h30 quando o Dr. Gerald e Marcia atravessaram as portas automáticas com seu café, suas opiniões e a expressão de um homem que havia decidido décadas atrás que suas opiniões eram as assim como os fatos. Mas tinha 61 anos. Ex-militar, coronel aposentado, ortopedista, cirurgião, departamento de defesa, civil empreiteiro, retornando ao ciclo MTF Sistema pela terceira vez em 8 anos porque ninguém com as credenciais dele queria ficar num lugar como este por longo. Ele não era um mau cirurgião. Madison eu observava trabalhar. Ele era preciso, metódico, tecnicamente competente em maneira que um homem que fez algo 10,000 vezes é competente. Ele também era o tipo de homem que passou 40 anos em um mundo onde a posição hierárquica determinava o valor. E quem havia traduzido essa crença quase cirurgicamente em todos os civis sala em que ele já havia entrado. Ele não como Madison. Ele nunca tinha dito isso diretamente. Homens como mais raramente diziam isso. Eles disseram as coisas diretamente. Disseram-nas de forma indireta. Na frente de outras pessoas com o suficiente negação plausível que você poderia nunca consigo prender a lâmina completamente à mão que o estava segurando. Ele passou o posto de enfermagem sem olhar para ela. Cole, ele disse o nome dela. Do jeito que você diz uma palavra que você não tem certeza se pertence ao frase. O leito 4 do Dr. Mas tinha potássio sinalização às 4 horas. Não vejo nenhuma anotação. Eu documentado no sistema em 042. Os participantes foram notificados. A intervenção foi concluída às 4h30. Há uma continuação. O laboratório encomendou 700. Ele parou e se virou. No meio do caminho, olhou para ela por cima do ombro. Ombro. O jeito que você olha para algo que te surpreendeu ao fazer algo corretamente. Eu não vi a anotação. Está ali. Uma pausa. Ele se virou. De volta para o corredor. Certifique-se de que sua documentação está visível. Alguns de nós não têm o tempo para ir caçar. Ele caminhou. Madison observou partir. Ela fez não dizer nada. Ela havia parado de falar. Coisas para mais aproximadamente 18 meses atrás, quando ela percebeu que dizer coisas deu-lhe mais material para trabalhar e o fato de não dizer nada lhe dava mais energia para gastar no trabalho em si. Era uma negociação que ela fez de forma limpa e sem lamento. O posto de enfermagem estava movimentado. Jenna Reis, a enfermeira-chefe, tinha 3 anos. Monitores à esquerda de Madison, digitando rapidamente, um rabo de cavalo balançando atrás da cabeça dela. Jenna tinha 29 anos, era boa no que fazia e tinha desenvolveu o hábito de fazer olhos contato com Madison após a missa interações. A maneira como uma pessoa verifica a estrada depois de quase ter sofrido um acidente. Você está bem? Só com as sobrancelhas. Madison sempre respondeu da mesma forma. Um pequeno levantamento de seu queixo, quase imperceptível. Estou bem. Ela sempre esteve bem. Isso foi. O que mais impressiona em Madison Cole é a sua aparência. As pessoas da Martiarme tinham silenciosamente a decisão foi impressionante ou inquietante,
dependendo do dia. Nada tocou nela. Não os comentários demais, não. As admissões difíceis, não as noites. Quando 3 salas de trauma funcionavam simultaneamente, todo o departamento movia-se na fronteira do caos controlado. Ela passou por tudo isso da mesma maneira. Maneira constante, deliberada, econômica, como uma máquina que foi calibrada exatamente para esse tipo de pressão e funcionava melhor quando tudo mais estava quebrando. O que ninguém aqui sabia era porque o turno começou silenciosamente. 2 postes no topo, recuperações da noite anterior. Um cônjuge dependente com pressão arterial, problema leve, resolvido com medicação. Ajuste. Um especialista da batalhão de infantaria a 3 km a leste com lesão na mão que acabou sendo uma fratura, não entorse. Uma distinção. Aparentemente o líder do seu esquadrão tinha sido discutindo com ele por 3 dias antes alguém marcou a consulta. Madison processou a fratura, auxiliado por fez o exame de imagem, atualizou o gráfico e passou para sua próxima paciente antes que o especialista terminou de assinar sua documentação de alta. Às 8h15, Massa parou no corredor do lado de fora. A sala de suprimentos. Ele não estava sozinho. 2 residentes médicos estavam com ele. Jovens homens, na faixa dos 30 anos, com expressões semelhantes de pessoas que não tinham certeza se deveria estar assistindo. Cole, ele estava. Não espere que ela responda. O IO700, o resultado do exame de potássio ainda estava baixo. Você fez o acompanhamento. Liguei para o médico responsável pelo atendimento. 703. Um novo pedido foi feito às 7h11. A substituição já está em andamento. Você ligou diretamente com a doutora Yance. Sim, sem ir primeiro através de mim. Madison olhou para ele. Protocolo para gestão de eletrólitos. Examina o registro de presença. O Dr. Yance é o médico responsável pelos leitos. 4. Eu sou o médico sênior nesta área. Departamento. Você é o ortopedista sênior. O Dr. Yance é cirurgião neste departamento. Medicina interna. O protocolo. Eu sou ciente do protocolo. Cole. Sua voz caiu. Não mais silencioso, mais frio. O que eu sou que se destaca é que, neste departamento, a comunicação ocorre através do hierarquia, não em torno dela. Isso não é um conceito complexo. Entendi. Eu não sou, tenho certeza de que você entende. Ele se virou ligeiramente em direção à residência, sem encarando-os de frente. Uma palestra se formando. Madison percebeu a mudança. Ela tinha já visto isso antes. A mudança de rumo da conversa à performance. Os programas de faculdades comunitárias nem sempre são. Cobrir comunicação institucional estrutura a forma como os programas de 4 anos sim. Não é uma crítica, é uma constatação. Algumas enfermeiras precisam de mais tempo para se adaptar. Ambientes de alta funcionalidade. Dos moradores olharam para o chão. Madison não disse nada. Ela havia aprendido em outra vida muito tempo atrás que existem 2 maneiras de responder a um homem que está tentando para te humilhar diante de uma plateia. Você pode responder ao que ele disse ou você pode reagir àquilo que o assusta. Mas não tinha medo dos cuidados de enfermagem de Madison Drell. Ele temia o fato de que ela era melhor em interpretar traumas.
Situação em 3 segundos do que ele estava em 3 minutos e que todos no departamento começou a perceber e que ele não conseguia explicar e que competência inexplicável em alguém ele tinha descartado era o tipo de coisa que ela mantinha homens como ele acordados à noite. Não disse nada disso. Ela disse, eu vou revisar novamente o protocolo de comunicação. Doutora. E ela foi embora. Atrás dela, ouviu um dos moradores dizer algo baixo. Ela não conseguiu pegar o palavras. Ela não precisava. Ela sabia o que tom. O mesmo tom que ela ouvirá em salas de briefing e operações avançadas, bases e compartimentos de carga para aeronaves para 10 anos antes de ela sequer vestir um uniforme médico. Tom de alguém assistindo a algo acontecem e não sabemos o que fazer a respeito. A porta da sala de suprimentos se fechou. Atrás dela. Ela ficou lá dentro por 30 segundos. No escuro, suas mãos estavam firmes. Eles sempre foram firmes. Em 9h17, o rádio no posto de enfermagem ganhou vida. Madison ouviu isso de 2 pessoas. Salas de distância. Não as palavras, a frequência. Disso, a cadência truncada da emergência despacho, o ritmo particular das palavras chegando mais rápido que o normal, mais difícil que normal, a cadência das pessoas relatando algo que eles não tinham em uma categoria por enquanto. Ela estava de volta à estação em 12 segundos. A enfermeira-chefe, Jenna, estava em pé com as 2 mãos apoiadas no balcão. O receptor de rádio subiu até a metade do caminho em direção a ela. Orelha, o rosto dela fazendo alguma coisa. Madison nunca tinha visto isso acontecer antes. Quantos? Perguntou Jenna. A voz no. Do outro lado da linha dizia um número. Jenna colocou o receptor desligado. Ela se virou e olhou para o quarto. O quarto olhou para trás. 8, ela disse. Acidente de treinamento em Harmony Igreja. Explosão. 8 guardas florestais. Múltiplos casos críticos. Previsão de chegada, 11 minutos. O quarto mudou. Madison sentiu que isso aconteceu. A forma como você sente uma mudança de pressão antes de uma tempestade. Nenhum som, nenhum movimento. Uma mudança na densidade do ar. O jeito como as pessoas na sala de repente ocupavam seus corpos de maneira diferente, mas com mais intensidade e urgência. Ela estava se movendo. Já estava calculando. 8 guardas florestais durante um exercício de tiro real. A Igreja Harmony era uma área de treinamento a 6 milhas de distância. Leste. A explosão causou ferimentos por explosões. Lesões por explosão significava membrana temporária, danos, contusão pulmonar, ferimentos por fragmentação, traumatismo crânioencefálico, lesões, possíveis amputações. 8 homens, 11 minutos. Ela puxou o carrinho de suprimentos de emergência da enseada e começou o planejamento. Selos torácicos, térmicos, gase, estoque de torniquetes. Ela verificou o carrinho de emergência mais próximo da baia 3. Ela verificou a carga do desfibrilador. Ela se mudou para a baía 5 e verificou o kit de vias aéreas, confirmou as lâminas do quinoscópio, verificou os tamanhos dos tubos e Mastro apareceu no porta da sala de emergência. Quem autorizou? Encenação, respondeu Jenna por trás dele. Médico do protocolo de vítimas em massa, número 8 a caminho. Eu sei. Estou perguntando quem autorizou áreas de estocagem nos compartimentos 3 a 6. Madison, levantei os olhos do kit de vias aéreas. Comecei isso.
O protocolo diz que a enfermeira-chefe ou o enfermeiro assistente iniciam a missa. Triagem de vítimas, não enfermeiros de plantão. Ele entrou na baía. Empilhe isso na sequência correta, Miller. Ele apontou para um dos moradores. Assuma o controle do kit para viagens aéreas, Cole. Ele olhou para ela. Coordenação de pacientes. Manter as famílias. Eles ficam calmos quando chegam. É aí que você será muito útil. A mandíbula de Jenna apertou. Madison largou o cabo do laringoscópio. Ela não discutiu. Ela não discutiu porque tinha aprendido em ambientes onde se argumenta custou tempo que o argumento nunca foi o objetivo. O resultado era o objetivo. E o resultado foi 8 Rangers e 11 minutos de distância e uma equipe de trauma que precisava estar preparada. Ela se mudou para a mesa de coordenação. Ela puxou o quadro. Ela começou a atribuir baías. Ela começou a fazer ligações. Ela ligou para o sangue. Banco. Ela ligou para o agendamento coordenador e disse-lhes para limpar 2 suítes e mantém mais 2 pendentes. Ela ligou para a farmácia. Ela ligou para o trauma. Cirurgião de plantão, um doutor nesse a quem ela tinha trabalhado com ele 2 vezes e que era diferente, mas era o tipo de pessoa que perguntava, fez perguntas e ouviu as respostas. Mas a observava da porta da baía. Ele não disse nada. Às 9h28, o primeiro a ambulância chegou. Madison ouviu. Antes que ela visse. A mudança no som do lado de fora das portas duplas. Motores, vozes, a percussão da maca-rodas no pavimento. Ela já estava de luvas. Ela já estava na baía. Entrada. A primeira marca chegou. Através das portas, ela viu o homem e ela e seu corpo fizeram algo antes dela, a mente dele sim. Ela o reconheceu. Não há dele. Rosto, seus ferimentos, o padrão deles, a localização da fragmentação, feridas, o ângulo do trauma, a distribuição específica de danos causados por explosão em todo o tronco e membros superiores. Ela conhecia esse padrão. Ela já o tinha visto. Antes. Ela já havia tratado isso antes em um campo no escuro com equipamentos que custou uma fração do que estava disponível em esta sala, com mãos que se cumprimentaram pela primeira vez em anos. Suas mãos não estavam tremendo agora. O soldado estava consciente. Por pouco. Seus olhos estavam abertos, revirando. Tentando se fixar em algo estável. Dele o braço esquerdo foi imobilizado com um torniquete acima do cotovelo. Seu lado direito mostrava o irregular. Rupturas laterais de fragmentação, 3 pontos de entrada visíveis, sem saídas, que significava que os fragmentos ainda estavam dentro dele. O que significava que os danos ainda estavam sendo catalogados por seu corpo e não tinha terminou de se anunciar. Seus lábios moveu-se. Madison inclinou-se para a frente. Ela não conseguiu. Ela se conteve. Ela se inclinou daquele jeito que você incline-se para a frente quando alguém estiver falando algo. Em um idioma que você passou anos aprendendo e passei anos tentando esquecer. Seus lábios se moveram novamente. Ela ouviu. 2 sílabas. Nenhuma palavra do seu gráfico. Não era o nome do arquivo dele. Era uma palavra que pertencia a uma época diferente. Lugar diferente. Uma versão diferente de a mulher parada sobre ele em brilho uniforme azul com crachá do hospital preso ao bolso do peito dela. Uma palavra que ninguém neste prédio deveria, ele sabe. Ele disse, gavião.
E Madison, as mãos de Cole pela primeira vez em 2 anos não se moveram. A palavra pousou como uma pedra atirada em água parada. Gavião. Madison endireitou-se. Um suspiro. 2. Os olhos do soldado estavam se fechando. A pressão arterial dele estava caindo. Ela dava para ver pela cor dos seus lábios, a forma como os músculos do seu rosto estavam afrouxamento, a folga particular de um órgão que está começando a negociar com seus próprios limites. Ela se moveu, não. Por que ela decidiu? Porque seu corpo ela já havia decidido, e sua mente captou. Levantando meio segundo depois, do jeito que sempre foi assim, do jeito que foram 10 anos de treinamento. Tinha programado para funcionar de forma rápida e limpa. E sem o luxo da hesitação. A pressão dele está caindo drasticamente. Ela disse isso para o quarto. Não estava alto. Alto o suficiente. Esquerda, ausência de sons respiratórios laterais. Tensão. Numo. Ele precisa de descompressão com agulhas. Então, o Dr. Miller, o residente, olhou para cima. Do kit de vias aéreas do outro lado da baía. Ele olhou para o monitor. Ele olhou para o paciente. Ele olhou de volta para o monitor. A sequência durou 4 segundos. 4 segundos foi muito longo. Me arranje uma calibre 14. Madison, ela já estava no carrinho de suprimentos. Sua mão encontrou o agiocate antes da sentença terminou. Alguém avisa. Jenna, eu disse isso. BP 70 acima da saturação palpável caindo 78%. Miller deu um passo à frente. Ele tinha a agulha na mão. Ele estava olhando para o peito do paciente. Madison podia ver ele calculando. Segundo intercostal espaço, linha hemiclavicular. Ela tinha feito esse cálculo em si mais vezes do que ela conseguia contar em condições onde a matemática tinha que estar certa na primeira tentativa. Por que não houve uma segunda tentativa? Ele hesitou, não por muito tempo, uma fração de um segundo, mas ela viu. Masta apareceu em A Porta da Baía. Miller, prossiga. Miller, ele se moveu. Encontrou o ponto de referência. Ele inserir a agulha. Ângulo errado. Madison viu tudo acontecer. O ângulo estava errado. Por 15 graus lateral em vez de perpendicular, o que significava que faltaria o plural. Espaço ou céu fora da costela e realizar nada enquanto o homem está na mesa continuou a sufocar em seu próprio peito cavidade. Ela colocou a mão sobre a de Miller, não agressivo, preciso, corrigiu o ângulo em um movimento, perpendicular, segundo intercostal. Ela avançou a agulha. O chiado do ar escapando era imediato. Uma onda de pressão se dissipando. O som de um baú se abrindo. Um monitoramento alterado. Satélite subindo. 78 para 83. 87 91. A cor do soldado mudou. Algo voltou a aparecer em seu rosto. Miller olhou para a própria mão e depois para Madison. O que foi isso? Mas perguntou. Madison se afastou da cama. Ela tirou a luva. Ele está se estabilizando. Ele necessita de imagens para análise da fragmentação. No mínimo 3 incidências laterais direitas do tórax. E alguém precisa verificar o pânico dele. Membranas. Exposição a explosões a curta distância. Alcance. Eu te fiz uma pergunta, Cole. Ela olhou para Masta. O ângulo estava errado, ela disse. Eu corrigi.
Você interferiu com um procedimento médico. Eu corrigi o ângulo. A agulha iria perderam. Essa não é uma decisão sua. Fazer. O monitor atrás deles emitiu um bip. Estou agora 94% e subindo. O tórax do paciente se eleva e abaixava em o ritmo de um homem que acabará de ser devolveu o ar que seu corpo havia recebido. Perdendo. Mas olhou para o monitor. Ele olhou para o paciente. Ele olhou para Madison com uma expressão ela reconhecido. A expressão de um homem que sabe que ele não pode contestar o resultado, mas não decidiu o que fazer com isso. Ainda não sabe. Saia desta baía, ele disse. Então Jenna deu um passo à frente. Doutor, temos mais 7 a caminho. Eu saí. Madison saiu da baía. Ela saiu. Ela não correu. Ela não discutiu. Ela caminhou. Foi até o corredor e ficou de costas. Encostou-se à parede e respirou fundo 3 vezes e ouviu os sons do departamento reorganizando-se em torno do recém-chegado vítimas em massa. E ela pensou sobre a palavra que o soldado havia dito. Hawk, dela indicativo de chamada. Do 1º Batalhão, 75º. Regimento de Rangers dos anos em que ela fez não falar sobre isso a partir de uma versão dela mesma que usava um uniforme camuflado em vez de uniforme médico e percorreu o mundo de forma diferente. Velocidade e com um conjunto diferente de permissões. Ela havia escolhido Madison Cole a maneira como você escolhe uma porta cuidadosamente porque levava a um lugar diferente. Porque a única opção era diferente. Depois daquilo que ela tinha visto no Vale do Coringa em 2019. Depois do emboscada que matou 4 membros dela elemento de apoio, após o debriefing que durou 6 horas e o silêncio que durou consideravelmente mais tempo. Ela tinha torneio enfermeira porque a medicina era a única língua que ela conhecia que permitia a tradução. Ela tinha vindo para Fort Benning porque ela achava que a proximidade era administrável, que ela poderia trabalhar perto do mundo sem estando dentro disso, que ela pudesse manter ou a porta se fechou. A segunda maca chegou. Pelas portas da sala de emergência, depois o terceiro, depois o quarto, quinto, sexto, em uma explosão comprimida de movimento e som, e o caos organizado particular de uma chegada de vítimas em massa onde todos estão se movendo rapidamente e as variáveis ainda estão sendo contados. Madison observava do corredor. Ela observou a direção em massa trafegar com a confiança de um homem que ele já havia trabalhado em salas de emergência antes. Ele não era incompetente. Ela precisava ser honesta. Ele estava constrangido consigo mesmo por causa disso. Ele estava experiente. Ele era decisivo. Ele era também neste momento estendido por 6 baías com 2 residentes e uma equipe situação para a qual não havia sido planejada 8 admissões simultâneas em estado crítico. Baía 2. Um soldado com deficiência bilateral inferior traumatismo de extremidades. Aplicação de torniquetes. Pré-hospitalar. O molho para a salada estava encharcado. O residente designado a ele estava fazendo coisas certas na ordem errada. Baía 4. Um soldado convulsionando. Traumatismo crânioencefálico pós-explosão. Ela conseguia ler a uma distância de 4,5 metros. A enfermeira. Nele estava buscando o correto droga. Ela não verificou as vias aéreas. Primeiro. Baía 6. Jenna trabalhando rápido. Funcionando perfeitamente. Madison observou e sentiu algo se soltar ligeiramente dentro dela. Peito. Jenna era boa.
Jenna era lidando com isso. Bahia 3 vazias por 11 segundos. Depois, uma maca. O soldado ele era jovem. 22, talvez 23 anos. Seu equipamento tinha sido parcialmente cortado por quem quer que seja o colocaram na ambulância, que significava que os paramédicos tinham visto alguma coisa e eles precisavam chegar muito rápido. Sua esquerda coxa tinha um torniquete. Equipamento padrão. Aplicado 2 centímetros acima de uma ferida que Madison conseguia ver do corredor hemorragia juncional com envolvimento femoral. O torniquete não ia aguentar. As feridas de junção não responderam a torniquetes nos membros. O ponto de pressão era muito próximo. Você precisava de algo direto. Compressão contra o assoalho pélvico. Você precisava de ajuda. O residente designado passageiro do compartimento 3 estava olhando o mapa. Madison já estava dentro da baía. Ela não pensou no mastro. Ela não pense no protocolo. Ela pensou sobre a artéria femoral e a taxa em que o corpo humano perde pressão quando um está comprometido e o número de segundos entre agora e o momento em que a matemática parou de funcionar no soldado. Favor. Ela colocou as 2 mãos sobre o ferimento. Pressão direta forte. O tipo de pressão que dói. Que o soldado em à sua frente registrou-se com uma nitidez expirar e um som que era meio grunhido e metade de algo mais cru do que isso. Ela o segurou. Ela se inclinou sobre ele com o seu peso corporal total, encontrando o ângulo, pressionando contra a pelvis, procurando o feedback que lhe disse que a compressão estava no lugar certo. Eu preciso de um pacote de gás de combate agora. A residente olhou para ela, com a embalagem de alumínio sobre a segunda prateleira agora. Ele se moveu. Ela apertei a ferida com 3 dedos. A técnica voltou para ela sem anúncio. A maneira como um músculo retorna a uma moção que já realizou milhares de vezes sem hesitação, sem cerimônia, com apenas eficiência limpa de algo que foi aprendido até que tornou-se reflexo. O sangramento diminuiu. O monitor mostrou queda de pressão. Ainda assim está caindo, mas agora está mais devagar. Estou ganhando tempo. Tempo suficiente para a cirurgia. Talvez ele precise. Ela disse. Digite cruze. 2. Unidades compactas de glóbulos vermelhos no rápido infusor. Ligue para Enes. O morador já estava estendendo a mão para o telefone. Mas entrou na porta de Bahia 3. Ele olhou para o soldado. Ele olhou para o monitor. Ele olhou para as mãos de Madison, ainda mantendo pressão, ainda mantendo a linha entre a vida desse homem e o que aconteceu depois dela. Ele não mandou que ela saísse. Ele ficou parado. Fiquei na porta por 3 segundos. Foi essa a sensação. Consideravelmente mais tempo. Então ele disse, Miller, pegue nesse. Diga a ele que a Bahia 3 é indo para o... Ele olhou para Madison. Algo se moveu por trás dos olhos dele. Ela não soube dizer o nome. Ela não tentou. Ele afastou-se. Madison manteve a pressão. Ela contou. Ela respirou. Em algum lugar. No corredor, um monitor disparou um alarme. Alguém gritou um nome. Passos acelerou. O departamento transferiu maneira como os departamentos se movimentam quando o trabalho é real e a margem é pequena e cada decisão está sendo tomada na velocidade de o que acontece a seguir. Na Bahia 1, o soldado que havia dito que seu indicativo de chamada era respirando. Por conta própria.
Seu prontuário indicava que seu nome era Especialista Aaron Briggs, 1º Batalhão, 75º Regimento de Rangers, Fort Benning, Geórgia. Madison não tinha olhado, ela olhou para o prontuário dele. Ela já sabia o nome dele. O soldado no compartimento 3 conseguiu chegar ao Madison, observou a maca partir. Ela tirou as luvas. Suas mãos estavam limpo por baixo. Firme. Do jeito que eles sempre se mantinham firmes quando o trabalho era real. Ela voltou-se para o corredor. O departamento havia encontrado seu ritmo. Não. Um ritmo confortável. O ritmo de uma máquina funcionando em capacidade máxima. Cada peça em movimento. Cada margem era estreita. Jen estava em Bahia 5. Miller estava na Bahia 2. Mas estava em algum lugar na parte de trás da unidade. Sua voz se fazia ouvir sem palavras. Para deixar claro, Madison mudou-se para a Bahia 1. O especialista Aaron Briggs estava respirando. A saturação dele estava em 96. A tensão não havia resolvido. Sua fragmentação. Os ferimentos foram tratados no estilo de campo, o que significava que alguém no campo sabiam o que estavam fazendo antes da ambulância chegou. Ela verificou o dele. Alunos. Reativos igualmente. Ela verificou o dele. Aperto. A mão direita respondeu. A esquerda estava mais lenta, mas respondendo. Ela atualizou o dele. Gráfico. Ela não olhou para o rosto dele. Enquanto ela trabalhava. Ela olhou para o rosto dele. Quando ela terminou, ele a observava. Não o teto, não o monitor. Ela. Seus olhos estavam claros agora, de uma forma que não estava lá há 20 minutos. A névoa de hipóxia havia desaparecido e o que era por baixo era afiado e jovem e completamente desconfortavelmente concentrado nela. Hulk, disse ele novamente. Sua voz era mais forte desta vez. Madison manteve a sua expressão exatamente onde estava, neutro, profissional, a expressão de uma enfermeira verificando o estado de um paciente. Você está estável, especialista. Você teve atenção. Pneumotórax. Já foi resolvido. Você estava a fazer o exame de imagem em alguns minutos. Seu Hulk, disse ele. Sargento de primeira classe Cole, primeiro rebatedor. Você correu como elemento de apoio para a Bravo Company em 2018 e 2019. Ela escreveu algo no gráfico. Sua mão não hesitou. Sua caligrafia sim. Não mudar. Meu nome é Madison Cole. Sou enfermeira registrada. Você está no Martin Hospital Comunitário do Exército. Eu sei onde. Eu sou. Uma pausa. Sua respiração estava controlado agora. Deliberado. O tipo de respiração medida que um homem usa quando está a lidar com a dor. Eu fui um primeiro particular. Aula quando você saiu do rodízio. Eu estava em terceiro pelotão. Você tratou meu camarada Kowalski após o contato em Coringa. Outubro de 2019. Ele perdeu 2 dedos. Você impediu que ele perdesse a mão. Madison fechou a ficha. Ela olhou para ele. Diretamente pela primeira vez desde que ela entrou na Bahia. Você precisa de imagens, ela disse. E você precisa descansar. Sargento Cole, de primeira classe. Ele disse que a patente silenciosamente, sem agressividade, como um homem.
colocando algo com cuidado. Você salvou a mão de Kowalski. Ele ainda fala sobre você. Ele contou para todo mundo que você acabou de apareceu do nada e trabalhou nele por 40 minutos, depois desapareceu antes alguém sabe seu nome. Ele te chamou de Hulk. Por que foi isso que alguém lhe disse? Seu indicativo de chamada era. Ele parou, engolido. O esforço de falar foi isso lhe custou alguma coisa. Por que você está aqui? A pergunta foi recebida de forma diferente da que ela imaginava. Esperado. Sem caráter de confronto. Perguntando genuinamente como um jovem soldado se sai pergunta algo quando na verdade quer entendeu. Madison olhou para aquele homem, 22 anos. Insígnia de Ranger no ombro. Do seu uniforme cortado, visível sob o bata hospitalar. A mesma aba que ela usava. Por 10 anos antes de ela o incorporar em um gaveta em uma casa alugada em Columbus e disse a si mesma que tinha terminado com tudo isso. Sou enfermeira, disse ela. É aqui que eu trabalho. Você é mais do que uma enfermeira. Especialista Briggs. Sua voz era calma. E, finalmente, a maneira como uma porta se fecha. Final. Você precisa descansar. Eu voltarei. Verifique seus sinais vitais. Ela saiu da baía. Ela caminhou até o armário de suprimentos no final do corredor. Ela entrou. Ela fechou a porta. No escuro, ela ficou parada com as costas contra a prateleira de metal e pressionou ambas as palmas das mãos contra ela. Coxas e respirou. Através do nariz, para fora pela boca, a contagem ela usava há anos. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Soltar. Ela tinha sido tão cuidadosa. 2 anos de cuidado. Um nome que era seu nome verdadeiro, mas apenas metade de seu nome verdadeiro. História. Um hospital perto o suficiente do mundo que ela havia deixado para trás, que ela ainda podia entender os pacientes, mas ainda assim traduzir. As lesões ainda falam a língua fluente o suficiente para desempenhar sua função. Mas longe disso. O suficiente dentro do sistema civil que ninguém daria atenção a uma enfermeira quieta. Com um diploma de faculdade comunitária e algumas cicatrizes que ela não explicou. Aaron Briggs olhou 2 vezes. Aaron Briggs tinha olhado e visto tudo o que ela tinha passou 2 anos tornando invisível e disse seu indicativo de chamada em voz alta em um trauma Bahia em frente a uma enfermeira-chefe e uma residente em um departamento que ainda era tentando descobrir como ela sabia como. Ela fez um curativo em uma ferida de junção. Ela pressionou o seu. Palmas das mãos pressionadas com mais força contra suas coxas. A porta se abriu. Jenna estava parada na entrada. Ela olhou para Madison. Madison olhou. De volta. Jenna não disse nada. Imediatamente. Ela entrou e fechou a porta até a metade atrás de si. O barulho do departamento diminuiu. Por metade. A Bahia 3 chegou ao Jenna disse. Bom. MS diz que o femoral é refutável. Ele vai ficar bem. Ótimo. Pausa. Quem é você? Jenna disse não. Indelicado. Não acusatório. A questão de uma mulher que assistiu alguém faz coisas que não se encaixam no pasto em que chegaram. Madison olhou junto à estante à sua frente. Bolsas de soro, soro fisiológico, tubos, o comum infraestrutura para manter as pessoas vivas. Sou enfermeira,
disse ela. Jenna ficou em silêncio. Por um instante. Mas viu você arrumar aquilo. Ferida, ela disse. Ele não disse nada. Eu sei. É a primeira vez que vejo isso. Ele não disse nada. Madison disse. Nada. A soldado na Bahia 1, Jenna. Disse cuidadosamente. Ele está pedindo por você. Nome, não o nome do seu crachá, ela fez uma pausa. Um nome diferente. O armário de suprimentos era muito quieto. Vou verificar os sinais vitais dele. Madison disse. Ela abriu a porta e voltou para o corredor. Atrás ela ouviu Jenna expirar. Lento e longo. O fôlego de uma mulher que acabou de... Percebeu o chão em que estava pisando. É consideravelmente mais interessante do que ela pensou. Capítulo 04. À tarde o turno começou às 14 horas e o departamento exalou. Não completamente. A massa o protocolo de atendimento a vítimas ainda era tecnicamente ativos, mas os 8 guardas florestais tinham sido distribuídos por todo o sistema. 3 em UU, 2 na UTI, 2 no pós-operatório recuperação, 1 Aaron Briggs na Bahia 1, estável, aguardando resultados de exames de imagem. Fazendo perguntas que Madison não estava fazendo. Respondendo. A crise imediata tinha passou. O que restou foi o contabilidade. Mas estava na enfermaria. Posto com relatório de incidente impresso forma e expressão de um homem construindo um caso. Madison tinha visto que expressão anterior, não sobre ele especificamente. Em pessoas que tinham percebido eles perderam algo e estavam tentando recuperar a posição. Cole, ele não conseguiu. Ela ergueu os olhos do formulário. Parou. A intervenção na Bahia 3. Descreva-me o procedimento. Isso. Eu documentei no gráfico. Eu estou pedindo para você me explicar passo a passo. Ela olhou para ele. O departamento ao redor eles haviam ficado seletivamente quietos. Os jeitos departamentos ficam em silêncio quando algo está acontecendo. Acontecimento que as pessoas querem presenciar. Mas não querem parecer ser testemunhando. Jenna estava tomando a medicação. Dispensador a 1,8 metros de distância, sem olhar para ele. Qualquer um deles. O paciente tinha uma hemorragia juncional, disse Madison. Envolvimento femoral. O torniquete estava proximal a uma ferida que exigia atendimento direto com pressão. Apliquei gaze de combate com pressão manual contra o assoalho pélvico e segurou até que o sangramento parasse. Controlado o suficiente para levá-lo ao ó. Mas largou a caneta. Gaze de combate, ele disse. Sim. Compressão juncional técnica. Sim. Onde você aprendeu? Isso. A pergunta caiu sem resposta. Ponto de interrogação. Plano, preciso. O pergunta de um homem que já suspeitava a resposta e queria observá-la contornar isso. Experiência, ela disse. Essa não é uma técnica ensinada em programas de enfermagem padrão, comunidade na faculdade ou em qualquer outro lugar. Não, não é. Ela esperou. Ela não quebrou o silêncio. Ela havia aprendido em ambientes consideravelmente menos confortável do que isto aquela em que o silêncio não era um vácuo que preenchimento necessário. O silêncio era informações. O que você escolheu incluir nelas? Disse a outra pessoa exatamente quanto você precisava que eles soubessem. Mas atendeu. A caneta dele. Estou registrando uma ocorrência.
Em relação a clínicas não autorizadas, intervenção vai para a enfermagem, administração e o chefe do departamento. Entendo que você desconsiderou a recomendação médica. Procedimento na Bahia 1 e realizou uma intervenção avançada na Bahia 3 sem autorização. Ambos os incidentes serão analisados. Os pacientes estão vivos. Ela disse, sem demonstrar desafio. Factual. Esse não é o ponto. Com respeito, doutor, é exatamente isso. Ponto. O silêncio no departamento aprofundou-se. Jenna parou de fingir para examinar o dispensador de medicamentos, mas colocou a tampa na caneta. Ele olhou em Madison com a aparência de um homem que decidiu que a conversa acabou, mas ainda não decidiu o que acontecerá depois. Você está em espera administrativa. Em análise. Conclua o seu atual. Documentação e relatório do paciente para administração de enfermagem antes do final de ele mudou de turno. Foi embora. Madison observou. Ele foi embora. Ela se virou para ela. Estação de trabalho e abriu o gráfico para a Bahia 1. Aaron Briggs. Dados vitais atualizados em 13 horas e 47. Resultados dos exames de imagem pendentes. Ela começou digitando. Suas mãos não diminuíram o ritmo. A documentação era precisa e tinha registro de data e hora. Clinicamente precisa. Ela estava quase terminou quando ouviu as botas. Não um conjunto, múltiplos. O particular cadência de botas militares em um civil corredor. Pessoas que caminham passo a passo sem pensar nisso. Pessoas para quem o movimento sincronizado não é uma escolha, mas uma consequência dos anos. Ela não se virou imediatamente. Terminou a frase que estava digitando. Então ela se virou. Havia 4 deles. Uniformes de gala, não o uniforme do dia a dia. O tipo que você veste quando está a ir a algum lugar que exija sua presença registro para ficar visível em seu peito antes de abrir a boca. O homem e na frente estava um tenente-coronel. Prata folhas de carvalho na gola, distintivo de combate em seu ombro direito, distintivo de guarda florestal acima. Ele estava. A etiqueta com o nome dele dizia Garret. Ele era olhando para Madison, não para Mast, que tinha aparecido de algum lugar lá embaixo corredor, não no posto de enfermagem, em Madison especificamente, com foco a atenção de um homem que estava olhando estava procurando por algo e acabou de encontrar. Ao lado dele, um pouco atrás, uma mulher em roupas civis, final dos anos 40, federal distintivo preso ao cinto dela. O tipo de crachá que não anunciava qual agência a qual pertencia. Mast subiu avante. Tenente-coronel, eu sou o Dr. Gerald Mast, médico sênior. Como posso? Você pode me ajudar? Garret não olhou para ele. Estou procurando uma enfermeira, disse ele. Madison colhe. Mast fez uma pausa, meio tempo de recalibração. Ela está atualmente sob supervisão administrativa. Revisão. Se precisar falar com a equipe, posso providenciar. Preciso falar com Cole. A voz de Garret era educada e completamente imóvel. Agora, por favor. Missa. Olhou para Madison. Algo mudou nela. Seu rosto. A expressão de um homem que acabou de entender que o chão abaixo de uma situação é diferente de o que ele pensava que era e que a diferença não está a seu favor. Madison deu um passo à frente. Sou Cole. Garret olhou para ela, olhou mesmo.
Do jeito que soldados se entreolham quando eles estão tentando ver a classificação e o registro sem que os marcadores sejam visíveis. Existe algum lugar reservado onde possamos conversar? A sala de consulta familiar, disse ela. Pelo corredor. Ela os guiou. Ela olhou para trás, para Mast. Ela ouviu atrás dele. Ela, sem segui-la, apenas parada ali. O som de um homem recalculando em tempo real tempo. A sala de consulta era pequena. Uma mesa, 4 cadeiras, uma caixa de lenços de papel balcão que ninguém nunca usou, exceto em circunstâncias específicas. Madison fechou a porta. Ela se sentou. Garrett sentou-se em frente a ela. A mulher com o distintivo federal ao lado do porta. Garrett cruzou as mãos sobre a mesa. Especialista Aaron Briggs, ele está estável. Os exames de imagem não mostraram nada. Fragmentação retida no tórax cavidade. O Nuno está totalmente resolvido. Disseram-nos que o tratou. Garrett fez uma pausa. Ele nos disse como te chamava. Madison olhou para a mesa. Ele estava confuso. O traumatismo crânioencefálico após explosão pode causar sargento de primeira classe Madison Cole. A voz de Garrett não era maldosa. Primeiro Batalhão, 75º Regimento de Rangers, médico elemento de suporte, Companhia Bravo, 2 destacamentos para o Afeganistão, 1 para a Síria, separada em outubro de 2019. O quarto estava muito silencioso. Honroso. Dispensa, continuou ele, meritória medalha de serviço, distintivo de ação de combate. Acomodações que foram classificadas em o tempo e permanece parcialmente agora está classificado. Ele fez uma pausa. Você tem sido aqui há 2 anos. Sim. Trabalhando como auxiliar de produção. Enfermeira. Sim. Ele a encarou por um longo tempo. Momento. Briggs diz que você o salvou. A mão do companheiro de equipe no coral em 2019. Ele diz que você apareceu, trabalhou por 40 minutos, e já tinham ido embora antes que alguém chegasse um documento de identidade claro. Ele vem contando essa história. Por 5 anos. Garrett inclinou-se para a frente. Ligeiramente. Ele também diz que você corrigiu uma descompressão por agulha na Bahia este manhã que teria falhado e que você preencheu uma ferida de junção com uma técnica que não é ensinada fora de programas de medicina de combate. Madison disse nada. A mulher perto da porta falou por na primeira vez, sua voz era pausada. Profissional, a voz de alguém acostumado a salas onde a informação era mais valioso do que o ruído. Nós não somos vim aqui para lhe causar problemas, senhorita Cole. Estamos aqui por causa do que aconteceu hoje. 8 guardas florestais vieram por aquelas portas, e pelo menos 2 delas eles estão vivos agora de maneiras que talvez não tenha sido. Ela fez uma pausa. Nós gostaria de entender quem você é. Meu registro está acessível através de... Nós lemos seu histórico, disse Garrett. Quer dizer, quem? Você é agora. Por que você está aqui? Por que você tem passei 2 anos neste prédio sendo tratado como algo consideravelmente menos do que você é? A pergunta ficou entre eles. Madison olhou para a caixa de lenços de papel no balcão. Ela pensou sobre Aaron Briggs dizendo o indicativo de chamada dela. Ela pensou no soldado na baia 3, cuja artéria femoral estava sendo reparada neste momento, 3 andares acima deste quarto.
porque ela havia posto as mãos nele e manteve a linha. Ela pensou no mastro em O Corredor e seu relatório de incidente e a expressão programas de faculdades comunitárias. Ela pensou no Vale de Coringa em outubro de 2019. A emboscada. As 4 pessoas que tinham ido junto com ela e as 4 pessoas que tinham não sair. Eu precisava de silêncio, disse ela. Garrett assentiu uma vez. Devagar. E agora, ele disse. Madison olhou para ele. Do lado de fora do porta da sala de consulta, o departamento continuou. Os monitores emitiram um bip. Alguém chamou o número do quarto. Butch seguiu em frente. Azulejo. A percussão comum de um lugar onde as pessoas iam quando estavam quebradas e partiram. A maioria deles menos quebrados do que eles chegaram. Ela não respondeu. Ainda assim, mas ela não desviou o olhar. A porta da sala de consultas ficou aberta por 20 minutos. Mais tarde, Madison foi a primeira a sair. Garrett e a mulher com o agente federal o crachá foi seguido. A mulher tinha um nome por agora. Ela havia oferecido isso discretamente no meio do caminho. Através da conversa, quase como uma reflexão tardia. Agente especial Diane Corian, inspetor do Departamento de Defesa General. O tipo de título que explicou o tipo de distintivo que não anunciar sua agência. Madison caminhou de volta ao posto de enfermagem. Mas estava ali. Ele estava parado com o incidente. Formulário de relatório e um homem Madison não reconhecer, processo civil mais antigo, cordão de administrador em volta do pescoço. O crachá do homem dizia diretor de operações clínicas. Ele estava segurando seu pasta própria. Pessoas em posições como a dele sempre carregavam pastas quando eles esperavam que uma conversa exigisse documentação. Mas viu primeiro o uniforme de Garrett. Folhas de carvalho prateado registradas. Dele a postura mudou imperceptivelmente, a ajuste involuntário de um homem cujo corpo lembrado hierarquia militar longo depois que o resto dele já havia seguido em frente. Tenente-coronel, ele estendeu a mão. Gerald Mast, médico sênior. Nós éramos só estou revisando alguns assuntos departamentais. Eu sei. O que você estava analisando, disse Garrett. Ele não apertou a mão. Não de forma grosseira. Ele simplesmente não o pegou, e a ausência do gesto foi mais eloquente do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Eu gostaria para falar sobre o sargento de primeira classe Cole. O administrador da pasta olhou em Madison. Ele olhou para Garrett. Ele olhou para o distintivo da Coreia. A pasta fechado. Claro, disse ele. No curso do acidente com múltiplas vítimas desta manhã em resposta, Garrett disse, 2 dos meus os guardas florestais receberam intervenções que os médicos que responderam ou não conseguiram ou insuficientemente posicionados para executar com o tempo. Uma descompressão com agulha foi corrigido no meio do procedimento. Uma junção à hemorragia foi controlada com gase cirúrgica. Técnica sob manual direto compressão. Ambos os pacientes estão atualmente ele está vivo e se recuperando da cirurgia, pousadas. Ambas as intervenções foram executadas pela enfermeira Cole. Mandíbula de mais apertadas. As intervenções foram não autorizadas. A enfermeira Cole cedeu suas atribuições. Sargento Cole, de primeira classe, disse Garrett. 1º Batalhão, 75º Regimento de Rangers, Medalha de Serviço Meritório, Ação de Combate Distintivo, 10 anos de serviço médico operacional apoio no Afeganistão e na Síria.
Ela realizou medicina de campo em condições que desafiaram a maioria cirurgiões de trauma neste prédio. Ele olhou diretamente para Max. Ela não exceder seu escopo. Você não estava ciente de seu alcance. O corredor estava absolutamente ainda assim. Jenna havia parado de se mexer. Tyler, um jovem residente que havia chegado para o turno da tarde, ficou perto do porta da sala de medicação com uma seringa em sua mão e a expressão de alguém que entrou no meio de um filme e está tentando se atualizar sobre a trama. Madison estava à beira de um posto de enfermagem. Ela estava observando o mastro. Ela havia imaginado de uma forma geral. Como outra pessoa se sentiria dizer coisas que ela nunca havia dito? Ela havia imaginado que seria como se sentisse alívio. Não parecia alívio. A sensação era como estar em meio a um vento forte, como a pressão do ar havia mudado e o corpo ainda estava se calibrando. Mas olhou para ela. Naquele olhar estava peso total de 2 anos. Cada comentário sobre suas credenciais, cada redirecionamento. Na frente dos moradores, cada paciente foram dadas a ela porque elas eram difíceis, e em todas as reuniões ela era excluída porque ela não era. Tudo que ele havia usado para manter a forma do departamento, do jeito que ele queria. O formato que coloca homens como ele no topo. Centro e mulheres como ela no perímetro. Ela olhou para trás, para ele, e não lhe deu nada. Ela deu um passo à frente. Ela falou com o administrador. Precisaremos de uma sala para o resto da tarde. Lá são assuntos relacionados ao incidente de hoje que exigem documentação formal. Ela abriu sua pasta de credenciais e a colocou lá. No balcão do posto de enfermagem. O administrador olhou para aquilo. Sua pasta. Abriu novamente. Sua caneta saiu. Seja o que for. Ele viera ali para tratar daquele arquivo, ele estava fazendo algo diferente com isso. Agora. Mas disse que apresentou uma declaração falsificada. Histórico de credenciais. A inscrição dela listava uma comunidade. Programa de enfermagem da faculdade. Ela não divulgou. Treinamento militar. Serviço militar. Os registros não exigem divulgações sobre candidaturas para enfermagem civil. Coreia disse que nenhum dos dois oferece treinamento militar anterior. Se você registrou um boletim de ocorrência sobre isso com base nisso, será revisado e a maioria provavelmente será descartado. Não se trata do aplicação. É sobre intervenções hoje. Não autorizadas. A voz do Dr. Mascarre era até mesmo sem pressa. A voz de um homem que tem ordens dadas em locais onde as apostas os tons eram consideravelmente mais altos do que isto. 2 Rangers estão em cirurgia. Recuperação graças ao que ela fez isso amanhã. Um deles tem 22 anos. Ele tem esposa em Columbus e uma filha. Que tem 7 meses de idade. Ele está indo para casa. Por que a enfermeira Cole pôs as mãos nele e manteve a posição até que seu fosse pronto? Ele fez uma pausa. Qualquer papelada que você o arquivo refletirá isso. Eu farei, tinha certeza disso. Mas não disse nada. Pois pela primeira vez desde que Madison tinha trabalhado neste edifício, Gerald mais tinha nada a dizer. Ela observou o silêncio. Um movimento percorre seu rosto. Não é satisfação. Ela não sentiu satisfação. Algo mais complicado do que isso. A sensação de algo que já foi mantido por um longo tempo enquanto era colocado no chão. O dor muscular liberando uma tensão eles tinham carregado tanto tempo que eles haviam esquecido estava lá. Jenna apareceu em seu lugar.
Cotovelo. Ela não disse nada. Ela entregou um café para Madison. Preto, não. Açúcar. Madison olhou para ela. Jenna deu de ombros. Um ombro só. O gesto de uma mulher que tem prestado atenção por 2 anos e finalmente foi dado permissão para mostrá-lo. Madison tirou a café. Ela voltou-se para a amamentação. Estação. Ela abriu a de Aaron Briggs. Gráfico. Seus resultados de imagem foram publicados enquanto ela estava na sala de consulta. Ela os leu. Fez 2 anotações. Ela sinalizou um resultado para o participante. Então ela caminhou pelo corredor em direção à Baía 1. Garret seguiu à distância. Ela tinha consciência da presença dele. Ela não diminuiu o ritmo. Para baixo. Aaron Briggs estava sentado. Seu cor estava boa. O selo no peito dele, o lado esquerdo, estava firme. Seus olhos acompanharam o movimento. Até a porta quando ela entrou e depois até Garret atrás dela. E algo se moveu. Em seu rosto jovem. Sem surpresa. A expressão de alguém cuja aposta deu certo. Você contou para ele, disse Madison. Eu. Disse ao sargento Garret que você estava aqui. Briggs disse, não pensei que você faria isso você mesmo. Eu não ia. Eu sei. Ele olhou diretamente para ela. A clareza em seus olhos estavam completamente recuperados. Sem hipóxia. Sem neblina. Kowalski disse que você desapareceu. Depois de Coringa. Ele disse que você estava simplesmente sumiram. Sem nome, sem registro de ninguém. Ele conseguiu encontrar. Ele passou 2 anos procurando. Ele fez uma pausa. Ele vai perder a cabeça quando eu conto a ele onde você está. Madison se preparou. Ela abaixou o gráfico. Ela olhou para aquele jovem. Guarda florestal em uma cama de hospital, vestindo um avental que engoliu-o com uma insígnia de guarda florestal no uniforme que eles haviam cortado e dobrado a cadeira ao lado dele porque mesmo em uma sala de emergência que alguém teve a ideia de manter, ela pensou no Coringão. O frio, o peso de um homem cuja mão ela tinha se mantido unida com o que tinha disponível e as orações de alguém que havia parado de rezar, mas manteve o hábito. Porque a contagem precisava de algo por baixo. Como ele está? Perguntou ela. Briggs sorriu. Pequeno, real. Ele é um mecânico agora fora de Tacoma. Ele ainda tem todos os 4 dedos. A mão funciona. Tudo bem. Ele fez uma pausa. Ele disse que a cicatriz parece legal. Madison olhou pela janela. Do lado de fora, Fort Benning se estendia plana e ampla sob o céu da tarde da Geórgia. Ela era possível ver a linha das árvores na borda de apostagem, o tom específico de Pinheiro do Sul às 15 horas. Ela analisou as linhas de árvores em outros países com olhos diferentes e um conjunto diferente por razões. Ela olhou para esta e sentiu algo que ela não tinha limpo palavra para. Gavião. Briggs disse que sua ligação assinar baixinho, não para chamá-la, apenas para diga isso. A maneira como você diz uma palavra, você pensou que talvez nunca conseguisse dizer isso. Alto. Nós te pegamos. Atrás dela, Garret não disse nada. Não precisava. O departamento se deslocou ao redor deles. Monitores e passos e o ritmo comum de um prédio cheio de pessoas tentando manter uns aos outros vivos. E Madison Cole estava de pé.
Na Bahia e sentiu o chão embaixo sua transformação em algo que parecia por pela primeira vez em 2 anos. Como poderia ser a guarde? A análise formal levou 3 dias. Madison trabalhou com todos eles. Não porque ninguém lhe disse para fazer isso, porque Jenna pediu. Silenciosamente na manhã seguinte à missa vítima-se Madison estava chegando, e Madison disse sim da mesma forma que ela. Disse tudo sem dar mais detalhes, sem cerimônia. Ela apareceu em 6h30, verificou as saídas, serviu-lhe a bebida. Tomou café preto e foi trabalhar. Mas se estava ele esteve presente nos 3 dias também. Não falou diretamente com ela. Ele se mudou. Através do departamento com o cuidado de liberação de um homem navegando por um sala onde os móveis estavam reorganizados no escuro. Ele sabia onde tudo estava bem. Ele já não tinha certeza das distâncias. Os relatórios de incidentes e os documentos que ele havia apresentado estavam sob análise. Administração de enfermagem. Corean tinha feito uma chamada telefônica da consulta quarto na primeira tarde, o conteúdo que Madison desconhecia. E não perguntou sobre nada. Seja lá o que tenha sido dito. Nessa chamada, o administrador com a pasta havia saído do departamento 40 minutos depois, sem a energia que tinha chegou com ele. A pasta foi junto com ele. O relatório do incidente permaneceu tecnicamente inalterado. Mas eles haviam parado de avançar em qualquer direção que parecesse ter um propósito. Ligado no segundo dia, Tyler, o jovem residente, apareceu ao lado de Madison durante uma hora tranquila entre as admissões. Ele ficou ao lado dela por um momento sem falando. Então ele disse, posso te perguntar uma coisa? Algo. Sim. A junção compressão na Bahia 3, o ângulo de pressão contra o assoalho pélvico. Eu tenho lido sobre isso. A técnica. Como saber quanta força aplicar? Madison olhou para ele. Ele tinha 28 anos. Velho. Sério. O tipo de seriedade que ainda não tinha sido desgastado até ficar liso pela repetição desgastante de anos. Ela tinha já visto esse olhar antes em jovens guardas florestais. Fazendo perguntas em operações futuras bases, em médicos que eram novos na campo e eram inteligentes o suficiente para saber que não sabia o suficiente. Você sente pena do feedback, ela disse. O sangramento indica quando a pressão está certa, a taxa mudanças. Você precisa manter contato com a ferida e ouça com o seu mãos. Tyler escreveu algo nas pequeno caderno que ele guardava em seu peito bolso. Ele olhou para cima. Escute com seu mãos, ele repetiu. Parece simples. Não parece nada simples, disse ele. E ele foi embora. No terceiro dia, Garrett voltou. Ele voltou sozinho desta vez. Tempo. Sem uniforme, roupas civis escuras, o tipo de pessoa comum que passar tempo em ambientes operacionais usar sem pensar nisso porque misturar é um hábito. Ele encontrou Madison em a sala de descanso às 11h30 comendo um sanduíche sobre um gráfico e ele sentou-se em frente a ela sem perguntar se a cadeira estivesse ocupada. Ela olhou para ele. Corean terminou seu relatório. Ele disse, eu imaginei. Os relatórios do incidente e os processos judiciais foram indeferidos. Enfermagem e administração revisou o quadro clínico. Documentação para ambas as intervenções encontrei-os dentro do escopo dado seu histórico de treinamento documentado. Eles são alterar seu arquivo pessoal para refletir seu histórico de serviço completo. Madison definiu devorei o sanduíche.
Eu não pedi por isso. Não, concordou Garret. Mas é preciso. E registros precisos importam. Você sabe disso. Ela olhou para o gráfico. Na frente dela, sem que ela o lesse. Tem mais, disse ele. Geralmente tem. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Não uma pasta grossa. 3 páginas. Ela podia ver as bordas. Ele não o empurrou em direção a ela. Ele deixou em cima da mesa onde ela poderia alcançá-lo ou não alcançá-lo, de acordo com por sua própria decisão. O 75º Ranger Regimento possui um programa de assessoria médica. Ele disse. Consultores civis, ex-membros do serviço que fornecem treinamento e desenvolvimento de protocolo para medicina preventiva suporte. É um cargo de meio período, com duração de 8 semanas. Por ano. Você permaneceria em seu emprego de enfermeira. Posição. Nada muda aqui a menos que você queria. Madison olhou para o pasta. Você também pode não fazer nada, Garret disse. Você poderia ficar exatamente como estava você é. Ninguém está pedindo para você colocar qualquer coisa que você tenha tirado de volta. Ele fez uma pausa. Mas Briggs vai para casa em seguida. Semana. Kowalski ligou para ele ontem. Aparentemente 4 vezes em um único dia porque Briggs não lhe contou rápido o suficiente. Kowalski gostaria de falar com você. Quando você estiver pronto. Ele deixou isso acontecer. E a guardas florestais em treinamento em Harmony. Igreja agora e no próximo mês e o mês depois. Jovens soldados que irão para lugares que não possuem este edifício disponível para eles, que precisarão de alguém que sabe ouvir com atenção mãos. A sala de descanso estava silenciosa. O zumbido da geladeira vinha do corredor. Os sons comuns do departamento entrou, abafado pelo som da porta fechada. Madison olhou para a pasta por um longo tempo. Momento. Ela pensou no cororingal, não do jeito que ela costuma fazer. Pensei nisso, no peso disso, na perda disso, os 4 nomes que ela carregava. Como pedras em seu peito. Ela pensou sobre o que aconteceu antes da emboscada, meses de trabalho, as centenas de decisões tomadas em campo que ninguém documentado e ninguém decorou e ninguém nunca viu. Eles mantinham as pessoas presas. Respirando o suficiente para chegar a algum lugar e isso poderia prolongar o tempo que eles conseguiam respirar. O trabalho que ocorreu nesse intervalo entre a ferida e o hospital. O lacuna para a qual ela havia treinado por uma década preencher. Ela pensou no de Kowalski. Mão. 4 dedos e uma cicatriz que parecia legal. Ela pensou sobre o soldado na baia 3 cuja filha tinha 7 anos meses de idade. Ela estendeu a mão e escolheu. Ela pegou a pasta. Abriu-a e leu. Todas as 3 páginas. Ela as leu do jeito ela leu tudo, completamente sem expressão, absorvendo cada palavra antes passando para a próxima. Quando ela terminou, ela fechou a porta. Pegou a caneta. Ao lado do seu gráfico. Ela assinou. Última página. Ela devolveu para Garret. Ele olhou para a assinatura. Ele assentiu com a cabeça uma vez. Há mais uma coisa, ele disse. E enfiou a mão no bolso do casaco. Bolso. Ele colocou algo sobre a mesa. Entre eles. Pequena, uma moeda unitária. Ela reconheceu-o sem o pegar. O 75º Regimento de Rangers. O pergaminho,
O cores, a moeda que ela havia ganho anos atrás e deixado para trás junto com tudo mais que ela havia decidido que era terminou. Ela pegou. Estava mais pesada do que ela se lembrava, ou ela estava a lembrar errado. Algumas coisas pareciam mais leves no passado do que realmente eram, e você só entendia a verdade o peso deles quando você os segurou novamente. Briggs queria que você ficasse com o dele, Garrett ele disse. Ele disse que ganharia outro. Ele disse, esta pertence a você. Madison ela fechou a mão em torno da moeda. Às 14 horas naquela tarde, Mas ligou para um departamento. Reunião de equipe. Obrigatória. Madison chegou com seu café e ficou perto no fundo da sala com Jenna, que tinha desenvolvido o hábito nos últimos 3 dias de estar perto de Madison da maneira que as pessoas ficam perto de coisas que possuem. A questão foi decidida para eles. A reunião começamos com atualizações padrão do departamento, pessoal, revisões de protocolo, suprimentos problemas de cadeia com uma sutura específica material que estava em pré-venda por 6 semanas. Então mais largou seus papéis. Ele olhou para o quarto. Levou o seu tempo. Fazendo isso. Ele era um homem que havia passado a vida carreira na frente das salas e ele quartos compreendidos, a maneira como respiram, a maneira como a atenção se move neles, a maneira o silêncio pode ser usado. Quero abordar os acontecimentos de 3 dias atrás. Ele disse que o quarto ficou em silêncio daquele jeito peculiar. Fica imóvel quando as pessoas suspeitam que estão prestes a presenciar algo que eles serão falando sobre isso há muito tempo. 8 guardas florestais passaram por este departamento em condições de vítimas em massa. A equipe responderam de forma eficaz. Várias pessoas desempenhou acima do padrão que uma situação como essa exige. Ele fez uma pausa. Seus olhos percorreram a sala e encontraram Madison. Ele manteve o olhar por 2 períodos completos. Segundos. Cometi erros de julgamento. Durante e depois dessa resposta. Eu fiz suposições sobre competência baseadas em credenciais que eu pude ver em vez de capacidades que eu não tinha tido tempo de entender. Outra pausa. Isso não é um padrão que cobro dos outros. E não é um padrão que eu deveria ter exigido de mim mesmo. A sala estava completamente silenciosa. Mas estava não um homem que se desculpou. Todos em aquele departamento entendeu isso. O jeito você entende alguma coisa sobre o clima, um fato do meio ambiente que você contorna o problema em vez de questioná-lo. O fato de ele estar fazendo isso agora na frente de toda a equipe sem minimizar, sem redirecionar, sem as qualificações jurídicas que as pessoas usam quando querem crédito por um pedido de desculpas, sem o custo de foi recebido. Na sala com o peso de alguma coisa verdadeiramente raro. Enfermeira acolhe, disse ele. Madison olhou para ele. Eu arquivei 2 relatórios de incidentes baseados em um entendido sobre sua formação e treinamento. Esses relatórios foram retirados. Suas decisões clínicas durante a resposta a vítimas em massa foram som. Eles eram mais do que som. Ele parou. A pausa durou o suficiente para ficar desconfortável. Tempo suficiente para ficar sinceramente. Eu deveria ter sabido quem você era. Antes de eu decidir quem você não era. A sala respirou fundo. Jenna fez um pequeno som. Ao lado de Madison. Nenhuma palavra. O som de ar saindo de um peito que estava sendo segurado apertado por 3 dias. Madison olhou para mais por um instante, ela pensou em cerca de 2 anos. De cortes silenciosos. A reunião em que ela não estava convidado para. Os comentários em frente a moradores,
A palavra comunidade em diploma de faculdade comunitária disse o caminho. Você diz uma palavra quando quer que ela seja transmitida. Mais peso do que sua definição. Ela reflete sobre tudo isso. Então ela disse, obrigada, doutor. Ela disse isso sem frieza, sem desempenho, sem a satisfação de uma ferida reparada. Ela disse isso porque era o certo resposta e porque ela havia passado peso suficiente em sua vida que não lhe pertencia, e ela não era interessada em adicionar o seu à carga. Mas acenou com a cabeça uma vez. A reunião continuou. Depois, no corredor, Tyler apareceu. Novamente. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Você vai fazer isso que eu diga sim ou não? Não. Ele quase sorriu. Como você sabia? Na Bahia que o ângulo da agulha era errado. Você viu do outro lado da sala. Madison caminhou em direção à ala de enfermagem. Estação. Ele seguiu. Eu consegui. Às vezes, o errado parece errado. Antes que eu possa explicar o porquê. Ela disse, isso é experiência, não um credencial, não um certificado na parede. É o acúmulo de cada vez você fez tudo corretamente e incorretamente até que suas mãos conheçam a diferença antes que seu cérebro perceba. Tyler escreveu em seu caderno. E como você adquira essa experiência se ninguém deixar? Prática. Madison parou de andar. Ela olhou para ele. Ele estava perguntando genuinamente. Em pé no corredor de um hospital com um caderno e caneta e o olhar de alguém tentando descobrir como o mundo realmente funciona abaixo da versão ele se apresenta em pacotes de orientação. Você pratique tudo o que eles permitirem que você faça, ela disse. Até você ficar tão bom nisso coisas que eles te dão que eles não têm restou motivo para guardar as outras coisas. Ele foi embora. Anotou. Madison observou. Ele escreveu. Algo se moveu em seu peito. Não é grande, nem dramático. O pequeno sensação específica de uma coisa encontrando seu lugar. Ela pensou sobre o que Garrett tinha dito na sala de descanso. Jovens soldados que irão para lugares que fazem não ter este edifício disponível para eles, que precisarão de alguém que saiba como ouvir com as mãos. Ela pensei em Tyler neste corredor em 3 anos ou 5 anos em um quarto em algum lugar com suas próprias mãos e suas próprias decisões e qualquer acúmulo de experiência que ele tinha conseguido construir o tempo entre de vez em quando. Ela disse, amanhã bom dia, Aero 600, antes do seu turno. Começa na Bahia 3, vou te mostrar a técnica juncional na simulação modele adequadamente com anatomia referência. Assim você entende o que está fazendo. Comprimindo e por quê? Tyler parou escrevendo. Ele olhou para cima. Sim, disse ele. A palavra saiu menor do que ele. Traga o caderno. Ela caminhou até o posto de enfermagem. Abriu o quadro. Ela revisou o seu atribuições de pacientes, atualizou seu estado mental, mapa do departamento, com 2 informações vitais anotadas que precisava ser verificado novamente antes do final turno. Às 17h45, ela desceu até a Bahia. Aaron Briggs estava recebendo alta. Amanhã. Ele estava vestido à paisana. Roupas agora, sentadas na beira do cama com seus documentos de alta em cima. Joelho, lendo com a expressão de um jovem tentando entender tudo palavra de algo que ele não compreendeu completamente confiança. Ele olhou para cima quando ela entrou. Gavião. Madison, ela disse. Essa é a nome. Ele considerou esta Madison. Ela puxou a cadeira para perto da cama e sentou-se.
para baixo. Isso o surpreendeu. Ela podia ver, ela não se sentou com ele. Antes, ela tinha entrado, verificado dele sinais vitais, atualizou sua ficha, respondeu às suas perguntas. Perguntas, em pé, a postura de alguém de passagem. Ela não estava passando por ali. Kowalski, ela disse. Fale-me sobre ele. Não a mão, ele. Briggs olhou para ela por um instante. Então ele contou para ela. Ele contou para ela sobre Kowalski, o mecânico que morava fora de Tacoma com um caminhão que estava sempre meio montado em sua entrada de garagem e um cachorro chamado Cabo, e uma esposa que casara-se com ele, sabendo exatamente quem ele era. Era e o amava de qualquer maneira. Quem treinou futebol juvenil nos fins de semana porque ele disse às crianças o mantiveram na linha. Quem ainda dormia com a luz acesa às vezes e tinha aprendido a não ter vergonha disso. Madison escutou. Ela escutou da maneira como ela havia aprendido a escutar nos compartimentos de carga e bases operacionais avançadas e a silêncio particular de lugares onde o que não foi dito que era tão importante quanto o que estava completamente sem esperar por ela. Vire-se para falar. Quando Briggs terminou, ela ficou olhando para aquilo por um instante. Então ela disse, dê meu número para ele. Briggs ficou muito. Ainda. Quando você chegar em casa, ela disse, dê meu número para ele. Diga que está tudo bem. Direito de ligar. Briggs olhou para ela. Os olhos dele estavam fazendo algo que ela reconhecido. O brilho particular de alguém que está segurando algo juntos porque a alternativa é causando tumulto, e os guardas florestais não fazem cenas. Ele vai ligar muito, disse Briggs, está tudo bem. Ela se levantou. Ela pegou sua ficha de alta do bandeja. Ela verificou as caixas de que precisava. Para verificar. Ela assinou onde precisava. Ela assinou. Colocou a tabela de volta. Ela olhou. Olhando para ele uma última vez. Este jovem guarda florestal. Em trajes civis em uma cama de hospital voltando para casa, para uma esposa e uma filha e o longo trabalho de carregar o que ele tinha passou por isso sem ser esmagado por você se saiu bem lá fora, ela disse. O campo em frente à ambulância. Os torniquetes estavam certos. O campo, os temperos estavam certos. Você manteve seus caras, vivemos tempo suficiente para chegar até aqui. Briggs apertou os lábios, formando uma linha. Treinamento de Ranger, disse ele. Sim. Madison disse. E quem quer que tenha ensinado isso a você? Ela caminhou até a porta. Madison. Sua voz a surpreendeu logo na soleira da porta. Ela se virou. Obrigado, disse ele. Por Kowalski, por hoje, por tudo isso. Ela olhou para ele. Chegue em casa em segurança, especialista. Ela saiu. O departamento estava se movimentando ao redor dela. Última hora do turno, o gentil descompressão de um assentamento de edifício entrando em seu ritmo noturno. Ela caminhou até o posto de enfermagem. Ela pegou o seu café, agora frio, e bebeu o último gole de sem reclamar. Jenna apareceu. Ao lado dela. Briggs está indo para casa. Amanhã, disse Jenna. Eu sei. Você vou ficar bem com isso. Madison olhou para ela. 2 anos de manhãs e admissões difíceis e mastro e preto café no trabalho. 2 anos de Jenna fazer contato visual após a dificuldade momentos e perguntando com as sobrancelhas se Madison estava bem.
Ela nunca respondeu honestamente. Ela respondeu. Sinceramente agora. Sim, ela disse. Acho que Eugênio olhou para ela por um instante. Então ela estendeu a mão por baixo da amamentação. Balcão da estação e produziu 2 papéis xícaras de café da cafeteira que ela tinha claramente. Foi feito nos últimos 10 minutos. Ela colocou uma na frente de Madison. Então vamos terminar o turno, disse ela. Madison pegou o café. Ela olhou no conselho, seus pacientes, seus departamentos, o uniforme azul brilhante que ela havia sido usado por 2 anos em um prédio onde ela havia sido invisível propositalmente, e onde ela havia decidido, em algum lugar entre uma agulha e uma moeda, e um jovem residente com um caderno, aquele invisível não era mais algo de que ela precisava estar. As saídas ficavam onde sempre estavam. Ela não os verificou. Ela foi de volta ao trabalho. Fim. Se essa história ficou com você, espere um segundo antes, você vai lá e clica no botão de curtir. Não custa nada e significa tudo para que histórias como esta alcancem mais pessoas. Pessoas que precisam ouvi-las. Deixe um comente e me diga de quem Madison se lembrou. Você de alguém quieto. Alguém cuja uma história que você quase perdeu. Alguém que carregava mais do que você imaginava. Se você ainda não é assinante, junte-se a nós. Nós somos construir um lugar onde aqueles que nunca pediram reconhecimento, finalmente conseguir. Compartilhe isso com alguém que mereça. Para ouvir. Até a próxima.